Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa quinta aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém. A graça e a paz e a boa noite a todos. Amém. Boa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje é a nossa quinta aula. Estamos aqui trabalhando em religiões comparadas e hoje a gente vai trabalhar em uma das religiões mais antigas também do mundo, que é o hinduísmo. A gente vai estar trabalhando e no final desses 3 blocos de hoje, quero encerrar com uma súplica de oração diante da imensa necessidade que há no nosso mundo. E ao estudar sobre o hinduísmo, nosso coração fica partido, porque é uma religião que já existe há pelo menos 3.500 anos. Então, assim, é interessante, hoje a gente vai estar trabalhando bastante sobre isso, e eu quero, no final, né, da aula de hoje, gastar um tempo de desafio e de súplica de oração com os meus irmãos, tá bom? Bom, meus irmãos, as nossas aulas são gravadas, estamos trabalhando sobre essa temática, e vamos lá para os nossos materiais. Eu vou utilizar hoje tanto o livro Religiões Mundiais, a apostila do pastor professor Paulo Pescador, os slides do nosso querido irmão Silas de Paula. A gente vai estar usando o material dele, né? Sidney de Paula, e também eu vou estar utilizando parte da minha apostila, material que eu escrevi aqui para vocês. Vamos começar como praxe, lendo um texto bíblico. Eu gostaria de ler muito com vocês agora um capítulo de um salmo, que é o Salmo 19. Tomé, você poderia ler para nós o Salmo 19, Tomé? Salmo 19. Qual versículo? A partir do 1, pastor? Do 1 em diante. Salmo 19. Quero ler esse texto porque essa porção, como nós bem sabemos, ela retrata muito bem aquilo que Deus sempre faz, que é revelar a glória dele sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as nações. E hoje, ao estudar sobre essa religião, que é o hinduísmo, o desejo do meu coração é que Deus, de uma forma ou de outra, alcance essas vidas por meio da sua revelação natural e especial, e principalmente por meio da revelação especial usando a nossa vida, é claro. Tá bom? Graças e paz, Maís. Amém, graças e paz a todos. Amém. Pode ler, pastor? Pode ler, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros?
Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Obrigado, Tomé. Bom, esse texto é muito conhecido por todos nós, sabemos que nele há a revelação natural, que é por meio da natureza, e há a revelação especial, que ela é por meio da palavra de Deus. E o escritor desse salmo, ele registra que essa palavra de Deus era para ele a coisa mais preciosa, inclusive do que o ouro, inclusive do que o tesouro. Davi registra mostrando que a palavra de Deus para ele era o seu tudo. Assim como Deus era o seu tudo nos céus, a palavra de Deus na terra era o seu tudo para Davi. E nós não temos dúvida do quanto ele amava a palavra de Deus. Tá bom? Deixo essa breve reflexão aos irmãos, porque ao refletir sobre as religiões comparadas, como a batalha espiritual é imensa. Eu poderia dizer que religiões comparadas ou matéria de seitas e heresias é a melhor maneira de fazermos guerra espiritual. Porque é guerra espiritual o tempo todo. E eu, desde o início desse módulo, eu estava pensando sobre isso, e eu fico pensando comigo, são culturas, são nações, são épocas, são séculos, são vidas e mais vidas, famílias, gerações e gerações, civilizações que muitas vezes são entregues a um Deus, a vários credos, a várias práticas anti-Deus, me referindo aqui, é claro, ao nosso Deus. Ou seja, quanto o inimigo tem cegado o entendimento de tantos, como está em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Mas não só foi naquele período, eu diria que desde quando o homem cai, desde quando o homem é lançado fora do Éden, a história da humanidade é uma história onde o diabo, com as suas astúcias, cega o entendimento. E Deus insiste tentando alcançar esses homens, mas o inimigo, ele é astuto, ele sempre vai criando algo novo. Como eu aprendi assim que eu era recém-convertido, o meu pastor Orfeu Furquim Campos, falava que Deus cria e o diabo copia. Deus cria todas as coisas e o diabo copia. E nas histórias das religiões, de uma forma geral, vemos isso. Vemos o diabo tentando imitar Deus com artimanhas para enganar as pessoas. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui falar um pouco hoje sobre o hinduísmo. Eu sei que, olha, nós teremos um pouco de dificuldade de falar sobre o hinduísmo, até porque não é uma religião que que temos familiaridade. Nós temos um pouco de familiaridade na questão do envolvimento espiritual que eles têm com relação às religiões afro, ou o espiritismo, porque, de certa medida, todas essas religiões, elas flertam com o espiritismo, em certa medida. Para nós, é muito mais fácil a gente trabalhar com os termos do nosso pano de fundo religioso afro-brasileiro, né? Tranca-rua, Zé Pilintra, Pombagira, né? Isso daí são coisas que a gente ouve o tempo todo, tanto, né, pelas religiões espíritas, macumba, umbanda, quimbanda, orixás, e são termos comuns para nós por causa da nossa cultura. Já da religião do hinduísmo, são outros nomes, outros termos, então até as pronúncias, eu sei que vocês terão um pouco de dificuldade ao ler, ou ao pronunciar, porque não faz parte do nosso hábito, tá bom? Eu queria, antes de apresentar aqui a aula para vocês, os slides, mostrar apenas para vocês algo que eu separei aqui na minha apostila, que é a pauta do dia de hoje, né? Hoje é a nossa quinta aula, será o hinduísmo. Então, olha só, meus irmãos, eu fiquei encantado. Opa, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo a minha apostila?
Então, né? Eu fiquei encantado, meus irmãos, encantado com o material da ICP, né? Ah, eles têm um material muito bom. Então, depois está aqui o site, está aqui uma loja, inclusive, dos nossos irmãos da ICP, para que os irmãos possam realmente estarem, eu diria, comprando materiais, né? Deixa eu só pegar aqui, olha só. Opa, não, fiz algo errado. Espera aí. Aqui. Não estou conseguindo clicar agora. Deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Fiquei muito feliz. Quero indicar aqui para vocês. Vou providenciar, inclusive, para a nossa biblioteca esse material. Olha só que material maravilhoso. Graças a Deus, Gil. Boa noite, graças e paz a todos. Amém. Olha aqui, irmãos, ó. Olha só, esse box seria praticamente uma coletânea, né, do pessoal do ICP, é o Instituto Cristão de Pesquisa, vou estar providenciando, né, tratando sobre as religiões de uma forma geral. Então, olha só, como identificar uma seita, o espiritismo, o islã, eles vão trabalhando, cada volume, as principais religiões. Então, assim, realmente é um material muito bom, fica aqui a minha indicação, tá bom? Assim como também o próprio site deles, eu notei que tem muito conteúdo bom, tem cursos bons, claro, estamos aqui no nosso curso, mas é um instituto muito abençoado também, que tem servido ao povo de Deus e às igrejas para quê? Para promover o conhecimento ao povo de Deus, a evangelização e, para não dizer também o quê? A preservação da sã doutrina. Então fica aqui, né, a minha recomendação, tá? Aos irmãos, tá bom? Deixa eu só voltar para cá. Temos, como eu já disse na primeira aula, irmãos, temos muitos materiais, né? Então, assim, de material, temos muita coisa boa, graças a Deus, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre só dando uma breve introdução aqui no material de hoje, né? Quando nós falamos sobre o hinduísmo, a gente recorda de uma pessoa, que é Gandhi. Na minha apostila também, eu até mandei também para vocês na classe hoje alguns materiais, temos também a figura de Gandhi. E por que eu quis destacar aqui Gandhi, irmãos? Porque Gandhi foi uma das pessoas mais importantes na história recente mundial. E ele era um hindu. Tá bom? Tá bom, meus irmãos? Isso é para nos deixar corado de vergonha ou não? Concorda? Sim. Né? Eu sei que nós nunca teremos a primazia, porque não é porque somos servos de Deus que Deus vai deixar com que tudo do bom e do melhor aconteça conosco. Mas eu diria que Gandhi, ele faz muito bem uma antítese daquilo que deve ser um cristão genuíno e não um cristão nominal. Porque, em certa ocasião, perguntaram para Gandhi, o que você acha do cristianismo? Ele disse, eu acho o cristianismo maravilhoso. E de Cristo? Ele disse, Cristo é espetacular. Falei, então, por que você não segue? Ele falou, o problema não é o Cristo nem o cristianismo, o problema são os cristãos. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele, como um indiano que vivia a opressão europeia, principalmente inglesa, ele era um pacifista, não estou dizendo que a religião dele era certa, mas olha só o que acontece quando nós nos emancipamos do verdadeiro evangelho. Então, Gandhi, eu creio que vale a pena a gente estudar um pouco sobre a vida dele, para a gente entender um pouco ele, e para a gente também pensar se ele, como um hindu, pode ser tão memorável, porque nós não podemos marcar a nossa geração como cristãos, tá bom? Não é a pauta, né?
do dia de hoje, mas é uma coisa a se pensar, tá bom? Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, ele é um grande marcou, né? Ele era advogado, estudou em Londres, né? E encabeçou a luta pela independência da Índia e, inclusive, da África do Sul no primeiro momento. Mas algumas coisas controversas sobre ele, que muitos escrevem que ele teve abusou de criança, da própria sobrinha, ele ficava trancado dormia junto com a sobrinha e com outras mulheres, né? Então, tem algumas formações controversas na vida de Gandhi que muitas vezes não é apresentado, né? Sim, tudo bem. Inclusive temos um filme, né, Júnior, que fala bastante sobre isso, que é a biografia de Gandhi, né? Então fica aí uma, uma, uma sugestão para os Mas irmãos como líder, conhecerem. ele foi fantástico, né? Na liderança, É, pela independência da Índia, ele foi fantástico, né? Depois morreu, quem matou ele foi um hindu, né? então, eu confesso que assim, eu nunca estudei a fundo a vida dele, eu conheço um pouco de frases, eu comprei, inclusive, né, um DVD que eu tenho ali chamado Gandhi, muito antigo, naquela época que ainda a gente tinha as vendas de DVDs, né? Quando eu vi, eu Uhum. falei, opa, eu vou fazer questão de Então, comprar, o filme é muito bom. O filme é, dele, grande, muito bom. né? Bom, irmãos, Joia, quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, não. Não? Algum irmão quer falar alguma coisa também? Não? O que acontece, irmão? Uma outra coisa, quando a gente for falar agora sobre a religião hindu, vocês vão ficar impressionados que a quantidade de deuses que eles têm é absurda. É, assim, realmente algo quase que sobre-humano, Sou né? politeísta. Por eles serem politeístas e eles, nessa escalada, eles acabam sendo, assim, em alto grau de politeísmo, né? Eles adoram praticamente tudo ou quase todas as coisas. Então, a quantidade de Deus é imensa. Então, por exemplo, vocês vão notar que dentro dos hindus vão ter, por exemplo, o templo do deus rato, o Sim, templo do deus macaco. E eu sim. me lembro de um episódio muito curioso que no templo do deus macaco, o sacerdote ele tinha casado com uma macaca, uma chimpanzé. Literalmente, esse estava com a macaca, né? Brincadeiras à parte, mas esse, literalmente, ele casou mesmo, isso é fato. Vocês verem como isso assim, para nós, né, tão estranho, né? Eu não sei se vocês já viram, no templo do deus rato, o Eu já vi. sacerdote, ele vai e faz as oferências para os ratos, e os ratos ali passeando em cima dele, com ele, Não pode dormindo do mexer com lado o dele. rato, viu? Hã? Os visitantes que vão lá, não, turista, não pode mexer. Ele circula livremente os ratos lá, Exatamente. Né? livremente. Então, assim, olha, para nós, é muito estranho tudo isso. Porque Nossa. imagine essa situação, irmãos. Uma pessoa casar com um animal, literalmente, né? Uma coisa, né? Mas está dentro do credo deles, né? Eu fiz essa brincadeira, é claro, é uma brincadeira, né? Não levem a mal, né? Assim como nós temos as nossas crenças, Vida mas inferior, né? hã? É considerado vida inferior, né? Sim. E olha só, irmãos, é que nem os nossos costumes, só para vocês terem uma ideia, como nós somos preconceituosos, né? Certa ocasião, ah, um brasileiro chegou num velório, né, oriental e disse assim: Poxa vida, vocês são tão estranhos. No dia do velório, vocês ficam comendo, bebendo e oferecendo para os mortos comida? Por acaso eles vão comer? E ali os orientais, né, olharam para aquele brasileiro e falaram assim: E vocês, se acham o quê? Normais? Vocês levam o quê nos velórios? Flores. E por acaso eles vão cheirar? Né? Entendeu? É tão comum para a gente, né?
É tão comum as flores, né? A gente prestigiar com flores quem a gente está velando, alguns até com velas. Para nós é tão comum, mas na realidade, para quem não é da nossa cultura, é tão estranho. Flores, ele vai ficar cheirando, né? Então, né? Você vê, essas questões das culturas são muito interessantes, irmãos. A gente não pode ter preconceito, mesmo sabendo que são coisas muito distantes de nós, tá bom? Então, eu tomei nota aqui de algumas coisas, deixa eu só falar uma coisa aqui também sobre os deuses da terra, irmãos. Lembra de uma passagem, logo que a tribo do norte cai, lá no Velho Testamento, quando Israel cai, em que os assírios, o cativeiro assírio, ele começa a ser estabelecido, e aí acontece algo bem curioso, que vem vários povos. Lembram desse episódio do cativeiro assírio? Sim. E aí vem vários povos que são da Babilônia, ficar ali na região aonde estaria agora. Isso daí está em 2 Reis, capítulo 17. Vamos dar uma lidinha Samaria, lá. né? Hã? Samaria? Samaria, exatamente. Os samaritanos são levados para a Síria. E vêm moradores de várias regiões da Babilônia, que agora vêm para onde? Vêm para essa região, que é a Samaria. E aí acontece algo bem curioso, que é o seguinte: esses novos habitantes que se misturam com o restante de judeus que ficaram ali, começam a adorar os seus deuses. Então está em 2 Reis 17, do versículo 24 em diante. Quem achou aí, quiser ler, pode ler para nós. 2 Reis 17, 24. 24. Isso. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e Zefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Continua? Pode continuar. E aconteceu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Continua? Pode prosseguir. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se, e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel. E lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Continua? Joia. Guardem, pode ir mais um pouquinho, Júnior. Tá. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. O de Babel fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartak, e os Zefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adramaleque e a Anameleque, deus de Zefarvaim. Assim temia o Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Continua? Pode ler até o versículo 33. Isso. Assim que ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam,
segundo o costume das nações dentre as quais tinha sido transportado. Joia. Enquanto fazia a nossa preparação da aula, eu lembrei desse texto, irmãos, porque quando nós estamos estudando esse assunto, que é o assunto das religiões comparadas, essa questão de deuses da terra, ela é muito interessante, irmãos. Eu não estou agora, prestem bastante atenção, tá, irmãos? Eu não quero que com isso a gente vá para aqueles exageros, tá bom? Não estou querendo agora fazer aquela defesa que a gente vai orar, vai ungir, vai dizer para cá, para colar, sabe, aqueles exageros que alguns grupos praticam, tá? Não estou querendo ir para esse caminho. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a gente pensa que em cada período há sempre uma religião que permeia aquele povo, aquela nação, aquela civilização, estabelece uma nova cultura. E quando hoje a gente vai estudar aqui no hinduísmo, e ele tem praticamente 3.500 anos de história, pense um pouco, irmãos, quanta guerra espiritual, quanta cultura religiosa, quantas práticas milenares eles estão ali sendo introjetados na cultura deles, paulatinamente, ao longo desses séculos. Percebam o tamanho da complexidade da batalha espiritual. Porque aqui, nesse texto de Samaria, a gente sabia que os samaritanos eles já estavam desviados. Deus os castiga e pune, mas agora vem povos de outras nações, e aqui eles têm a sua visão, lembra? A sua cosmovisão religiosa. Se está tendo leões que está nos ferindo, logo vamos buscar os deuses da terra. Ou seja, vamos tentar apaziguar aquele Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós sabemos da força do inimigo. E muitas vezes essas nações, esses povos, esses corações vão se voltando para uma nova realidade, eu diria, paulatinamente, vagarosamente, ao ponto que vai escravizando essas pessoas. Perceba que tudo começa com uma pessoa. É uma pessoa que, de repente, tem ali uma indução por um espírito, por uma ideia anti-Deus, se entrega àquela ideia, há uma certa manifestação espiritual, e aquela pessoa passa ali para os seus, que quando vão ver já não é mais uma pessoa e nem uma família, já é um grupo. E agora, quando não é mais um grupo, é toda uma cidade em torno daquela religião. Percebam como isso vai entrando e vai criando, vai sedimentando na história do povo, e como isso é forte para que essas pessoas que estão ali vivendo essa realidade sejam libertas. É só o poder de Deus mesmo, e não tem outra questão. Por isso que no início dessa aula eu falei, estudar religiões comparadas é batalha espiritual o tempo todo. Ou seja, quem gosta de batalha espiritual, ao invés de ficar decretando fé estúpida, fé ignorante, a melhor maneira de você se preparar à batalha espiritual é compreender as religiões, é compreender a sociologia, compreender essas pessoas e se preparar, se consagrar para pregar o evangelho. Tá bom? Vocês já notaram como que parece bobeira, irmãos, e como eu disse, eu não quero agora, irmãos, ir para aquele lado místico que você tem que ungir as divisões dos bairros, jogar azeite nos lugares que estão... não, isso daí para mim é tudo besteirada, com todo respeito, até mesmo irmãos nossos que fazem isso, né? Para vocês terem uma noção, irmãos, alguns anos atrás, o povo de Deus começou com um exagero tão grande que teve até uma tal de unção do leão. Sabe o que é unção do leão? Já ouviram falar? Isso aí não, essa eu não conheço. Gil, já ouviu falar, Gil? Eu ouvi falar de uma cantora que imitou um leão no altar, né? Não é não. Esse imitou o leão é dos menos maus. Uma comunidade evangélica, o pastor, o líder lá, disse ter tido uma visão que eles tinham que urinar nos lugares, e saiu ali orava, consagrava, e os irmãos iam urinar para demarcar o território.
Meu Ah, é o Irmão, som do cachorro, isso aí. não, é só do porco, né? Não é de leão, nada, é porco, né? Olha só onde chegam Nossa, os exageros. que nível, hein? Terrível. Não, para vocês terem uma ideia. Agora, Que nível. isso eu estou falando de grupo evangélico, que não Nossa, conhece Bíblia. Mas dos menores males foram aqueles que ungiam as coisas. Eu tive um amigo que, certa meu ocasião, ele pai. falou para mim que na cidade dele tinha morros muito altos, e o pastor dele também, que era de uma comunidade, irmãos, tem muita comunidade, igreja que recebe nome de comunidade, que é uma bênção, tá? Comunidade da Graça é um exemplo disso. Igreja bíblica, pastores respeitados, homens de Deus. Então, nada contra o nome, eu prefiro o nome igreja, mas eu entendo que existem igrejas seríssimas que têm o nome de comunidade. E existem outras igrejas que têm o nome de igreja e já viraram seita. Então, só para... Mas voltando, eu conheci um amigo que ele chegou a certa ocasião e falou assim para mim, olha, esse final de semana foi uma bênção, porque o nosso pastor nós fomos para uma oração de poder e de unção na cidade. Nós subimos em cima do morro mais alto do Rio de Janeiro, e lá em cima do Rio de Janeiro, nosso pastor ungiu os azeites, nós pegamos várias outras bexigas com azeite, furamos gotículas e enchemos outras com gás hélio e amarramos e abençoamos a cidade do Rio, onde tocasse aquelas gotas de óleo ungido, Deus ia fazer. Eu falei, ô, meu irmão, aí tive toda a paciência do mundo de falar para ele, ô, filho, percebam, irmãos, quanto exagero, estão entendendo? Então, eu não estou falando agora aqui, entrando nesse assunto dos deuses da terra, abordando essas besteiradas, tá bom? Porque isso daí, não basta ler um pouco de Bíblia. O que vai libertar as pessoas é o que? A pregação do Evangelho, é o poder Jesus de Cristo Cristo. na nossa vida, é Jesus Cristo, é a velha oração, é o velho jejum, é a velha consagração, é a velha pregação do Evangelho, nada de novo, meus irmãos, nada de novo, é ser cheio do Espírito Santo e parar de besteirada. Mas aí, olha aí, grupos ungindo, outros fazendo unção de leão, aporcalhando a cidade. Imagina, irmãos, que coisa horrorosa, isso pode dar até processo para uma igreja, concorda? Os irmãos saindo, mijando, onde um pastor empossa. Mas o que eu quis dizer agora, e até li aqui o texto de Reis... Como que é, Júnior? Tentado violento ao pudor. Tentado violento ao pudor? Mijar em... Não, sem contar a falta de educação, né? Isso não se faz. Mas é isso aí, Júnior. O que eu quis dizer aqui, não estou querendo falar que o que essas nações falaram quando eles viram que os leões estavam sobre eles ficaram desesperados e eles buscaram os deuses da terra. O texto aqui só diz o seguinte, que num dado momento o próprio rei manda chamar os sacerdotes para que também faça sacrifício. Ou seja, misteriosamente, meus irmãos, não me pergunte como, possivelmente aqui é uma influência não apenas de Deus, mas uma influência inclusive dos inimigos. Houve um cessar dessa questão aqui. Por quê, irmãos? Porque nem sempre a gente acha que o poder só estará sobre o povo de Deus. Não, o poder, ele é espiritual ao povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. Ou seja, aqui, esses povos tinham seus costumes e as suas práticas. Então, quando a gente vai estudar tanto hoje o hinduísmo, quanto nós estaremos estudando o budismo, vocês vão ver coisas sobrenaturais sobre eles. E a pergunta que fica é sobrenatural? E de que procedência? Essa é a pergunta. Porque dizer que não é sobrenatural nem sempre é verdade. A gente sabe que no nosso caso aqui, como brasileiros, em que temos muitos espíritas e muitas religiões afro, tem muitos enganadores, mas nós não podemos dizer que todos eles são enganadores. Pelo contrário, tem forças sobrenaturais do mal aí que estão atuando. Então, ou seja, dizer que o sobrenatural acontece só conosco não é verdade. Acontece com o povo de Deus, porque com o povo de Deus é um sobrenatural de Deus. E agora com os outros povos, outras culturas, é um sobrenatural, mas não é do nosso Deus. Isso é óbvio. Tudo bem até aí, meus irmãos? Uhum. Eu estou falando isso sobre os deuses da terra, porque até tomei nota aqui na minha apostila de algumas coisas assim, irmãos. Percebam que essas questões, né, dos deuses da terra, a gente tem que ser bem sábio que aonde está a atenção é onde tem o ser humano. Aonde tem um ser humano,
Seja ele qual for, índio, aborígene, rico, pobre, ali vai ter uma guerra espiritual. Nós não costumamos notar, pelo menos até onde sabemos, que na Lua tem guerra espiritual. Nos outros planetas não vai ter. E se tiver, não nos afeta direto ou indiretamente. Por quê? Porque lá não tem o ser humano. Porque o arqui-inimigo de Deus, que é arqui-inimigo nosso, vai atuar onde tem o quê? O ser humano. Se um dia o ser humano for explorar as nossas essa galáxia, e a gente for viver em outros planetas, com certeza vai ter guerra espiritual. Porque o diabo ele vai sempre querer se levantar contra quem? Contra a suprema criação de Deus. Então, assim, essa questão da guerra espiritual ela tem que ser lida e compreendida diante disso. E eu até peguei aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção, né, irmãos? Na apostila, a gente vai ver que o material ele vai falar bastante sobre o sânscrito, que é a língua, né, antiga. Sânscrito, né? A palavra é ruim de falar, né? Sânscrito. Sânscrito. Que eu até anotei aqui na minha apostila para passar para vocês essa informação, até compartilhar agora. Olha só que interessante. Fala, Júnior, o que você ia dizendo? Não, é sânscrito, né? A literatura deles. Né? Isso, exatamente, ó. Antiga, hein? É antiga, ó. O sânscrito, ou língua sânscrita, é uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Embora seja uma língua morta, o sânscrito faz parte de um conjunto de 23 línguas oficiais da Índia, porque tem importante uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo. Tá bom? Olha, peguei esse dado aqui. Então, por que eu fiz questão de comentar sobre tudo isso, meus irmãos? Perceba que aqui a língua, mesmo uma língua morta, ela acaba tendo o quê? Isso que eu disse aqui anteriormente, ó. Creio que a resposta se dá quando as pessoas, direto ou indiretamente, acabam caindo na cilada desses espíritos enganadores. Desse modo em diante, cria-se uma teia entre seres humanos, espíritos, tempo, costume, práticas, acontecimentos, ou seja, toda a cultura estabelecida e sedimentada. E aí eu dou o exemplo do sânscrito, tá? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Tá bom? E olha, irmãos, eu brinquei há pouco, né, falando daquele rapaz que tinha... Vocês estavam vendo aí a minha apostila ou não? Estou vendo? Anteriormente estava vendo? Estava? E só para vocês terem uma ideia, irmãos, percebam que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, como eu disse, foi uma brincadeira há pouco, quando eu fiz, mas você vê, irmãos, quer ver ofender um indiano? Chama ele para a tua casa para fazer um churrasquinho. Churrasquinho com picanha. Por quê? Vocês lembram? Hã? São vegetarianos. A maioria é vegetariano, Não grande come. maioria. E a vaca é o quê para eles? Sagrada. Sagrada. Olha só. Mas o maior consumo no Brasil não é vaca. Vaca não é tão consumida, é boi. Boi? O Brasil é o maior exportador de boi mesmo, boi de corte. Boi de corte, né? Carne. Mas vaca no caso... carne de vaca. Como você fala carne de vaca? É a pior carne que tem. Sim, A carne de vaca é ruim. É ruim, mas horrível. com certeza lá, quando a gente fala vaca, né, Júnior? Acaba sendo os dois, né? Pelo menos Mas o que eu deduzo. lá eles são vegetarianos tudo, né? Agora a vaca lá, a diferença é que a vaca é um deus. Sim, mas quando eu digo vaca como gênero, né? Tá. Sim, mas o macho e a fêmea, né? mas eles... Lá é a vaca mesmo, o feminino. A feminina, né? A vaca. A fêmea, né? É. Então, meus irmãos, último comentário que eu anotei aqui na minha apostila para a gente prosseguir. Olha só que interessante, irmãos. Eu quis também comentar sobre isso, que eu acho que vai ser muito interessante. Quando a gente estuda sobre religiões comparadas, uma coisa que a gente não pode descartar são a coletânea de dados históricos, comprovações e documentos. Porque muitas vezes nós, que temos a nossa religião protestante, nós espiritualizamos e já rotulamos qualquer outra religião que não seja nossa como algo do diabo. E essa rotulação, mesmo que correta, num primeiro momento, como um gesto de preservar a nossa fé, quando fazemos um estudo
acaba sendo muito simplista essa resposta. Sabemos que tudo aquilo que não procede das Escrituras e de Deus é do diabo. Mas quando a gente estuda religiões comparadas ou seitas e heresias, a melhor forma de fazermos isso é o quê? É pegando os documentos, as comprovações históricas, arqueológicas, vendo as práticas daquele povo, e a partir de então a gente estuda e vê como eles agem, aí nós fazemos a comparação por aquilo que temos como revelação bíblica e contra-argumentamos. Tá bom, meus irmãos? Então, lembrem disso, que religiões comparadas não é simplesmente aqui um estudo de crendices. Não, porque Deus me revelou, não, porque não é. Não é uma religião com base no simplismo. É uma religião, é um estudo baseado em dados históricos, arqueológicos, documentos, atos, fatos, atitudes, sejam elas conscientes ou mesmo inconscientes, rituais, que tudo isso é a matéria-prima do acervo pelo qual vamos estudar, comparando pelo crivo da palavra de Deus, e aí, diante disso, a gente chega às conclusões de que aquilo é uma heresia, uma seita, mas essa documentação é importante, tá bom, meus irmãos? Outra coisa também, que a religião, principalmente o hindu, ele não é tipicamente uma religião, ele é a vida social. A religião está encarnada na vida social deles. Sim, sim. Nos atos, na conduta deles, eles absorvem a fé, a religião deles, dentro da vida prática e social deles. Sua conduta, sim. dia a dia. Por isso, Júnior, que eu fiz questão agora de fazer um pouco desse comentário dos deuses da terra. E por isso que eu falei que no final do nosso estudo de hoje, a gente vai fazer praticamente uma oração pedindo, Deus, nos usa, Pai. Porque tem milhões e milhões e milhões de pessoas, e o hinduísmo está entre as 3 principais maiores religiões do mundo. E a Índia cresce a cada dia mais, e já é o primeiro país mais populoso do mundo. Então a tendência, já passou da China, a tendência é ver, talvez pelas progressões geométricas, e a questão de nascimento mesmo, eles crescerem. E aí, quem é que vai dar uma resposta para eles? Quem é que vai libertá-los? É Deus usando quem? Usando a sua igreja, nós. Então a gente vai pedir a misericórdia pela vida deles. É por isso que eu sei que a gente não tem, sem fazermos julgamentos, né, e como eu disse há pouco, né, quando nós vivemos no nosso pano de fundo, lembra das primeiras aulas, a nossa cosmovisão? Dentro da nossa cosmovisão, é muito fácil a gente brincar, pensar, ridicularizar, e aqui, né, irmãos, a gente é muito brincalhão mesmo como brasileiro, isso está na nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, a questão não é essa, a questão é ter compaixão, né? Compaixão, porque são milhares de vidas aí que estão sofrendo, né? Só não cresceu mais, sabe por quê? Em dado momento que você iniciou a aula falando, a comunidade indiana não estabeleceu com, assim, forma grandiosa no Brasil, ou na América Latina, né? Porque se tivesse uma concentração deles aqui, como tem os africanos, que você falou, a escravidão trouxe as religiões de matriz africana, e outra, o próprio hinduísmo não tem essa questão de levar, discipular para outros países, outras cidades, eles não têm esse interesse, como a gente tem de levar. Do evangelismo, né, Júnior? Exato, eles fazem mais nas cidades históricas, Bangladesh, os países mais do Oriente. Sim. Mas você colocou uma coisa bem interessante, viu, Júnior? Porque muitas vezes, mesmo que eles não tenham essa necessidade da evangelização deles, né? No caso, a propagação da fé deles, mas só o crescimento genético, né, deles, é o que acontece muito, por exemplo, na Europa, irmão. Só para vocês terem uma ideia, a França, ela concentra uma população enorme de muçulmanos, porque foram muitas famílias morar na França, e enquanto um francês, ele casa-se, tem um filho, os muçulmanos têm 5, 10. Então, em 3, 4 gerações, a população de muçulmanos cresce demais nos países da Europa. E por isso que até... Muitos países que foram colonizados pela França. Muitos países, Argélia,
que outro país, Mauritânia, lá fala o francês, foi ex-colônia de francês, lá predomina o Islã. Então, Exato. abre-se as portas para ele na França e na Europa. Então, Sim. ele O leva a religião. próprio Níger, que teve uma guerra civil agora, Sim. eles estavam se emancipando dos franceses por causa dessa questão, né? Então, é isso aí, Júnior. É isso aí. Né? Bom, beleza, meus irmãos? Tudo bem? Tem alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Ô, pastor, eu já tenho uma caminhada, assim, de vida cristã e já evangelizei, assim, algumas pessoas, alguns lugares, mas nunca tive a oportunidade de evangelizar alguém que fizesse parte de alguma seita, o espiritismo, o hinduísmo, enfim, budista, né? Nunca tive a oportunidade, assim, de falar de Jesus para alguém que fosse, assim, de uma seita como essa, né? No máximo, e olhe lá, Testemunho de Jeová, eu acredito que eu já evangelizei. Mas, assim, eu nunca vi nenhum deles, nunca presenciei, assim, a conversão, assim, nenhum deles. Deve ser algo impressionante. O senhor já teve a oportunidade, assim, de evangelizar e ver algum deles se convertendo, assim? Sim, eu já vi, né, irmão, só para vocês terem uma ideia, eu era novo convertido e eu vi um hindu, mas não fui eu, no caso, né? Eu fui na Comunidade da Graça, numa palestra lá no CPP, e esse hindu foi o pregador da ocasião da noite. E ele foi ganhado numa cruzada do Billy Graham. De uma das cruzadas do Billy Graham pelo mundo, ele era de uma casta dessas da nobreza, e ele participou, e ali ele ouviu pela primeira vez o evangelho. Pouco tempo depois ele se converte, e depois ele é discipulado, e ele sai viajando o mundo, pregando o evangelho. Ele estava aqui no Brasil, e ele estava encantado com o Brasil. Então, assim, foi o meu único contato com a religião hindu. Agora, budistas eu já tive experiência, bastante experiência. Espírita, eu acho que foi uma das minhas maiores experiências, e para a glória do Senhor, eu ganhei 2 mães de santo. Então, assim, católico também, tive muita experiência, Testemunho de Jeová. Essa é uma área que eu gosto muito. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu fico tão tranquilo, porque o que eu penso, né, nessas horas? Eu não estudo a religião, eu prego o evangelho. Eu prego o evangelho. Essas religiões E é uma coisa natural, é Bíblia, sabe? É Bíblia pura e assim, Eu não me sei permita, atentar tá? aos detalhes, né, de quem está ouvindo, é pregar Cristo e pronto, né? Pronto, e agora é óbvio. Deixa eu até dar um testemunho bem breve, porque eu amo evangelizar espírita. A gente vai chegar no espiritismo, mas uma característica que tem o espírita é porque o espírita, ele só é convencido por pessoas que têm vida cristã significativa. Se você é um protestante meia boca e vai pregar para o espírita, ele te desossa. Por quê? Porque todo espírita tenta dentro do corpo de fé deles o que? As obras. Então é raro você ver um espírita meia boca, não é verdade? Eles rapam cabeça, se dedicam, tocam tabaca, é mesa branca, recebe espírito, rapa a cabeça, faz tudo e mais um pouco para seguir os seus guias, não é assim? A Então, quando questão chega um social deles crente é meia muito boca, ele não forte. brilha. Ele não brilha. E aí o espírita desossa. E assim, eu sempre tive muita facilidade, porque é aquilo que eu falo para vocês, de pregar o evangelho com a vida. Então, muitas vezes, quando eu vou falar, o espírita já baixa a guarda, pela convivência. E isso, para mim, foi talvez uma das maiores identificações. Então, por exemplo, só abrindo um leque aqui, lá no Asias Nikkei, onde eu treino tênis, lá tem muitos espíritas. E, modéstia à parte, eu me dou muito bem com eles, e eles me respeitam muito. É espírita, budista, porque, irmãos, lá, eles vivem, vou até fazer um desabafo aqui, tá, irmãos? O nível ético e moral desses meus amigos lá do tênis está muito mais acima da ética e moral de muitos crentes que eu conheço, até que eu pastoreio. Agora vocês entendem o porquê eu sou tão criterioso nas minhas mensagens? De elevar o compromisso, ao caráter. Que nem ainda agora eu brinquei aqui com vocês, fazendo uma piadinha. Mas vocês podem ver, eu tenho todo respeito pelas pessoas. Irmão, se uma coisa eu tenho é respeito. Eu tenho amigos lá da época do pregão, que eram pai de santo, pessoas que me respeitavam, irmãos, assim, de vocês não ter noção. Por quê?
A vida. A vida. É só viver. Quando você vive aquilo, o Espírito Santo te autentica. E quando você é autenticado, você tem poder no que você fala. E aí, você só se, é claro, né? Você só se esconde debaixo da mão poderosa do Altíssimo, sombra do Onipotente, né? Porque senão a briga é brava. E quando você erra, você também tem que se reparar rápido. Porque, irmãos, guardem essa frase. As pessoas não esperam de nós perfeição, elas esperam de nós caráter. E o Espírito, uma das coisas que eles têm, de boca cheia, a grande maioria, é caráter. Se eles falam que é assim, assim, não é não. E vem cá, e os crentes de hoje? Um monte de picareta que mente, não paga as contas, mente para todo mundo, fala mal, é fofoqueiro. Pelo amor de Deus. Você não tem autoridade nenhuma, no mundo espiritual não tem autoridade nenhuma. Entenderam? Então, Gil, eu não tenho dúvida que os hindus são mais ou menos essa linha do budismo, porque todos eles estão dentro do pacote do espiritismo, entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, assim, é interessante isso, porque é muito forte essa questão. Parece bobeira, né? Mas não é não. Tá? Fala, Júnior. Então, esse que eles citaram aqui, nosso país é muito comum, são populares, mas o hindu não é popular aqui. Até os anos 80, você se lembra, ali no centro de São Paulo, tinha muito Hare Krishna, que vem também do hinduísmo. Vem é uma ramificação. Ramificação. Então, muitos deles era evangelizado. Muitos amigos meus, a gente faz trabalho no centro, e eles evangelizavam os Hare Krishna. Muitos eram brasileiros que seguiam, tinha um templo, e outros que estavam de lá, que estavam propagando a fé, a religião aqui. Então, mas é raro você achar. Hoje, se você vai no centro de São Paulo, você não vai achar nenhum Hare Krishna. É verdade, Júnior, lembrou bem, obrigado. O Tomé com essa camisa branca, essa carequinha aí, eu aqui com a minha carequinha, ó, nossa, eu tô de vermelho, mas ele branco assim fez lembrar, né, Júnior? Eu carequinha também, porque eles raspavam as carecas, né, Júnior? Deixavam um rabinho um rabinho atrás, uma roupa branca, né? Roupa branca, ou aquela roupa de lutar lá do... tipo de Kung Fu, né? Lembra, né? E sabe, irmãos, você vê que curioso, e bem lembrado, você vai falar para um budista, você vai falar para uma pessoa, um monge tibetano, irmãos, eles vivem na simplicidade, eles não ostentam, jejuam, tem contemplação. Olha só, percebe, Gil? Você vai falar o que para eles? Sai da tua vida pacífica e saudável e vem para a minha vida buscar dinheiro, entendeu? Eles, olha, vocês dão risada. O que vocês... tá. Fica com o seu dinheiro, com a tua metrópole, com a tua correria. Entendeu? Você vê a espiritualidade. É isso que é legal. Por isso que eu falo que religiões comparadas é uma matéria de embate. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos lá, meus irmãos. Maísa, leia para nós, filha. Aqui, parte da apostila do nosso querido irmão Sidney de Paula, né? Professor Sidney de Paula, ele vai estar falando aqui sobre o hinduísmo. Só leia para nós aqui. Consegue ver, filha? Não está aparecendo, pastor. Tá, filha. Opa, então deixa eu voltar aqui. Agora já tá, né? Agora tá, né? Tá abrindo. Ó, religiões comparadas, professor Sidney de Paula. Esse material eu sempre peguei com ele, né? Ele me permitiu usar. Hinduísmo. Leia para nós essa. Não se tem um fundador. Não se tem um credo ou organização específica. É frequentemente chamada de Sanatana, Dharma, a lei eterna. Esse aí não. Só uma... Normal, viu, Maísa? Porque, olha o nome. Sanatana. Aqui a gente já lembra de outras coisas, né? Não tem jeito, né? Ai, ai. Então, que na realidade vem, né, que significa, vem aqui, que é o sânscrito, né? Que seria a eterna lei, ou Dharma. Pode ler, continuar daqui, minha irmã, por favor? Hindu é o nome em persa no rio Indo. Hinduísta significa indiano. Dá uma pausa até aí. Olha só, irmãos, aqui, ó, China, a Índia, Paquistão, aqui é o rio Indo, ó. Então, ele corta, na realidade, desde a China, a própria Índia e o Paquistão. Então, hindu é o nome persa do rio Indo. Hinduísta é o significado de indiano, né? Pode continuar, filha?
se desenvolveu cerca, Isso, é cerca, tá errado. cerca 1500 a.C., com os arianos, guerreiros nômadas indo-europeus no norte da Índia. Deixam de ser guerreiros e passam a se instalar no Vale do Indo. Se tornam agricultores sedentários. Joia. Então, olha só que interessante, né, irmãos? É importante a gente pegar isso. Ou seja, até os nossos dias tem 3.500 anos de história, tá bom? Aqui, os arianos faziam sacrifícios para conseguir os favores dos deuses registrados nos Vedas. Aqui são documentos antigos mostrando já um pouco dessa cultura. E lembra que eu disse, olha o sânscrito aí, ó. Olha como a língua vai fazer parte agora da cultura, que vai fazer parte da religião, que vai fazer parte da cosmovisão, que vai fazer parte de toda uma história praticamente de 3.500 anos nessa região. Tá bom? Aqui são exemplos, né? E vamos parar aqui, que eu vou ler já. No próximo bloco eu quero ler aqui do Religiões Mundiais, eu quero ler essa parte do livro, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Alguma pergunta? Não? Tranquilo. Não? Então vamos dar uma pausa agora e voltar logo depois do intervalo? Fechado? Então, só um segundo. Vou fechar aqui nossa aula.